Já que estão presentes os alunos do curso de Direito da Faculdade Paranaense, do Paraná, então, de que cidade, por favor? Rolândia. Então, posso lhes falar uma palavra, então, a respeito dos princípios de justiça que queremos que possam ser efetivamente aplicados. Se nós desejarmos levar adiante os propósitos do que é a política, segundo Aristóteles, vocês aprenderam todos que a política é a ciência de como alcançarmos uma vida justa para todos, o bem comum. Para alcançarmos uma vida justa para todos, precisamos da justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Se nós formos olhar aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, qual é a palavra em hebraico mais citada? 513 vezes, Tzedakah, T-Z-E-D-A-K-A, que significa justiça, justiça na sociedade. O grande anseio do povo judeu, como também do povo palestino. Se nós formos olhar quais são os ensinamentos do Novo Testamento, também ali encontramos princípios semelhantes. Nos Atos dos Apóstolos, que juntaram todos os seus bens, viveram em comunidade, em solidariedade, de tal maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Depois, se olharmos as parábolas de Jesus como do Senhor da Vinha, ali está que ele explicou que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia. Com cada um, contratou o que ambos consideravam justo. E quando começou os pagamentos pelo último que ali chegou, ao pagar o primeiro, este lhe perguntou: mas como assim? O senhor está pagando o mesmo que o último que chegou, e eu trabalhei mais do que ele? Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo, e que o último que aqui chegou precisa também receber exatamente aquilo que é necessário para o sustento da sua família. E se formos olhar os ensinamentos de São Paulo na segunda epístola aos Coríntios, ele diz também que deveremos sempre seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, todo aquele que teve uma safra abundante não tenha de mais, todo aquele que teve uma safra pequena não tenha de menos. Se formos olhar os ensinamentos dos que seguem Maomé, o Alcorão, como os 4 califas que escreveram o livro dos Hadis, ali está nas palavras de Omar que toda aquela pessoa, o segundo dos califas, toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio, deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. Se formos olhar os ensinamentos do budismo, como de Dalai Lama, em uma ética para um novo milênio, ele observa que, se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. E assim, seguindo na história, se formos olhar os ensinamentos de Thomas More, em 1516,
ao discutir a pena de morte, que não havia contribuído para diminuir a criminalidade violenta, ele observou, através das palavras de Rafael Itlodeu, ditas ao arcebispo cardeal, que muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis, aqui não tem outra alternativa, senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver através da pena de morte. Seria melhor assegurar a sobrevivência das pessoas. E assim, ao longo da história, vamos ver os ensinamentos de todos aqueles que querem aplicar melhor os princípios de justiça, tais como formulados por um dos filósofos mais importantes e influentes contemporâneos, que foi John Rawls, em uma teoria da justiça, em 1971, ele explica que deveremos colocar em prática os instrumentos que atenderão os princípios de justiça. O princípio de igual liberdade, segundo o qual todas as pessoas devem ter um conjunto de liberdades básicas fundamentais, que deve ser estendido a todos na sociedade. E também o princípio de diferença, segundo o qual, eu estava aguardando o senador Ricardo Ferraz, vai usar a palavra, então, só completar a exposição para os alunos do curso de Direito da Faculdade do Paraná. O princípio de diferença, segundo o qual, se é para haver qualquer diferença numa sociedade, do ponto de vista socioeconômico, ela só se justifica se for em benefício dos que menos têm e de maneira a prover igualdade de oportunidade para todos. E um dos maiores filósofos contemporâneos, Philippe Van Parijs, em Real Liberdade para Todos, se é que existe alguma coisa que possa justificar o capitalismo, demonstra que para bem aplicar tais princípios, um dos instrumentos fundamentais é se prover uma renda básica como um direito de cidadania para toda e qualquer pessoa, incondicionalmente, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica. Depois, se quiserem conhecer melhor, podem visitar-me no gabinete e eu lhes darei um material a respeito, inclusive a cartilha que o Zeraldo fez, uma história feliz sobre a renda básica de cidadania.